Olá, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham através do Facebook e também no canal do YouTube. Eu sou o Jonatas e estamos de volta com mais um SEAC no Lar, nosso estudo do Evangelho no Lar, que executamos aqui todas as quartas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. E como sempre, temos aqui comigo o meu companheiro Paulo Barbosa. Uma boa noite para você também, Paulo. Boa noite, Jonatas. Boa noite a todos vocês aí que nos acompanham através dos nossos canais aí na internet. E vamos aí para mais uma noite de estudos, de reflexões, de aprendizado, né, que a gente se propõe toda semana a um pouquinho agregar na nossa vida. Assim como todas as vezes, nós iniciamos aqui o nosso SEAC no Lar falando um pouquinho de como fazer o SEAC no Lar, o Evangelho no Lar. Como é que é feito o Evangelho no Lar? Existem algumas regrinhas que nós gostamos de segui-las, então a gente vai passar para vocês agora. Então, são 4 coisinhas, A primeira coisa, a gente faz uma prece para iniciar ali o nosso estudo, a nossa leitura. Depois a gente faz uma leitura, no caso a gente usa aqui o livro Pão Nosso, vou mostrar aqui para vocês, o livro Pão Nosso, do Chico Xavier, é um livro muito bom para se fazer aí o estudo do Evangelho no Lar. Vocês podem ver que os capítulos são bem curtinhos, pega um lado e o outro lado da folha aqui, Em terceiro lugar, a gente depois comenta, ou discute o que entendeu aqui desse capítulo. E em quarto lugar, a gente faz uma prece de encerramento, Essa prece de encerramento a gente faz ali logo no finalzinho. É sempre importante que a gente, antes de fazer a prece para iniciar, a gente deixe um copinho com água, Que é a nossa aguinha fluidificada, que também o Paulo daqui a pouco vai explicar para a gente sobre isso. Antes de passar aqui para o Paulo, o microfone, só queria dizer que o livro Pão Nosso foi uma escolha que fizemos aqui no início do nosso SEAC no Lar, mas existe uma coleção que indicamos também, que é a coleção Fonte Viva, pessoal, Que esse livro Pão Nosso faz parte, ele é um dos livros dessa coleção, mas tem outros livros também aqui da coleção Fonte Viva. Nós temos aqui o Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, E esse aqui que é o Pão Nosso. Então, nós estamos utilizando o Pão Nosso e hoje vamos falar acerca do capítulo 136 do livro Pão Nosso, O Paulo vai falar um pouquinho para a gente da importância do Evangelho no Lar, o que ele causa, Que ferramenta tão boa que é essa, E para que serve a nossa aguinha fluidificada. É isso aí. Todo estudo sério que a gente se propõe a fazer sempre vai ser algo que vai ser benéfico para a saúde vibracional do local onde a gente vai fazer. Por quê? Toda vez que a gente se propõe a fazer esse trabalho frequente, o Evangelho a gente faz toda semana, com um dia marcado, um horário já pré-estabelecido, então ele tem essa frequência certinha, semanal, e que a gente vai fazer essa leitura, vai refletir sobre assuntos que vão nos fazer nos elevar um pouquinho as nossas percepções, vão nos ensinar coisas que a gente já começa a se identificar, a gente já começa a perceber que a gente quer trilhar outros caminhos. Então, esse tipo de conduta sempre vai agregar boas vibrações para quem faz. E o que acontece? Quando a gente começa a ter esse tipo de prática, a gente atrai boas companhias, amigos espirituais que vão nos auxiliar, então já chegam aí com boas vibrações, boas energias, amigos espirituais que são trazidos até nós, que também estão começando a despertar no sentido de procurar um caminho melhor, um caminho na prática do bem, de cultivar o amor, de seguir mais os ensinamentos de Jesus. Então, a gente sempre vai ter boas companhias que ou vêm até nós, ou são trazidas até nós para colaborar com esse trabalho. E aí já dá para emendar uma outra pergunta, Eu posso fazer o evangelho sozinho? Pode. Porque como a gente acabou de ver sozinho a gente nunca vai estar. Então, por exemplo, se você vai fazer na sua casa com seus familiares, eles não estão com essa vontade ainda, eles não seguem o espiritismo, não gostam muito desse lado, você vai falar, poxa, mas vou fazer sozinho? Faça porque você sozinho não vai estar, Você procura lá o seu quarto, ou um cômodo que você possa
tirar aí uns 30 minutinhos, que é o tempo que a gente fala que é suficiente para fazer o Evangelho no Lar. A gente aqui faz 1h30, que é para dar tempo do pessoal que às vezes chega do trabalho, poder acompanhar também um pouquinho, né, e ter um tempo maior para poder mostrar como é que a gente faz aqui. Mas aí na sua casa, vai fazer de 20, 30 minutos, tá bom, já dá para fazer boas reflexões. Então você vai lá para o seu quarto ou para o cômodo que você ficar à vontade, sem ser incomodado e sem incomodar ninguém, isso é muito importante, e faz o seu estudo. Eu acho que com o tempo as pessoas vão ver que isso vai começar a atraí-las. E de vez em quando aparece alguém e fala, eu posso só ouvir? E você recebe assim, com maior prazer, porque aquilo realmente acaba atraindo, porque o que você atrai fazendo esse estudo são apenas coisas boas. Então, a importância disso é muito dessa, você vai ajudar numa faxina vibracional na casa onde você vai fazer essa leitura, esse estudo, que vai estar todo dia naquela semana, naquele horário, contando com a presença de amigos espirituais que vão poder auxiliar de alguma maneira. Não só quem está fazendo, mas todos os habitantes daquela casa, né, acabam recebendo essas boas vibrações. E essas boas vibrações também são deixadas para a gente através da fluidificação da água, que o Jonatas comentou. O que a gente sempre aconselha? Deixa um copinho, ou uma caneca, o que for, ou, se você preferir, uma garrafinha de 500 ml de água, deixa ali pertinho da mesa, ou perto do filtro, na pia, e durante a prática do Evangelho, enquanto a gente estiver fazendo lá as orações, os agradecimentos, as reflexões depois do encerramento, os bons amigos que comparecem vão deixar fluidos nessa água. O que seriam esses fluidos? São energias que eles vão deixar, porque a água é um elemento que recebe muito bem influências eletromagnéticas, magnéticas, e essas influências benéficas vão passar para a gente quando a gente tomar essa aguinha no final do nosso estudo. Ou, no caso da garrafinha, se você quiser tomar um pouquinho por dia, até a próxima reunião, até o próximo estudo, você vai fracionando, quando chegar o último, já está no próximo dia, você já põe a garrafinha para encher de novo. Então, o que vai ser feito? Vai colocar um suplemento, talvez, que o plano espiritual identifique a gente possa estar precisando, seja físico, seja espiritual, coloca na água, quando a gente toma, aquilo vai também nos trazer um bem-estar na área que estiver precisando de um reforço, às vezes de alguma suplementação, ou vibracional, ou física mesmo, que é colocado na água. Deixem, ela não vai ter gosto de nada, ninguém vai perceber nada, mas com certeza vai ser algo muito benéfico que a gente põe para dentro da gente, não só no sentido material, mas também até no sentido vibracional, espiritual. Por que do dia e da hora sempre a mesma? Porque assim como a gente tem a nossa rotina, os amigos da espiritualidade também têm. A gente não vai parar de trabalhar quando voltar ao plano espiritual. Quem estiver achando que vai aposentar de vez, gente, olha, começa a repensar, porque não é assim. A gente continua com os nossos afazeres, com as características do plano espiritual, mas tem também os nossos horários, os nossos compromissos. E eles também têm. Quando a gente especifica um dia e uma hora, fica muito mais simples para eles encaixarem esse nosso trabalho na agenda deles e estarem sempre disponíveis para nos auxiliar, nos inspirar, participar conosco, e nos trazerem essas boas vibrações, essas boas energias. Então, escolham um dia, escolham um horário. No começo, às vezes, precisa fazer algum ajuste, ou do horário, ou do dia, não tem problema. Depois que viu, nesse dia isso está dando certo, põe pé firme nesse e vai em frente. Com certeza vocês vão notar que vai ser algo muito gostoso de fazer, algo que pode reunir assim, as pessoas da casa, né? Porque é algo que a gente vai fazer sem querer ter propósito nenhum a não ser o de trocar. Isso a gente tem sempre em mente. As nossas reflexões têm que ser assim, só o nosso ponto de vista para somar ao ponto de vista do outro. Não tem que ter cobrança, não tem que ter indireta, não tem que ter nada. A gente vai falar muito mais de nós do que dos outros. Então é algo que a gente vai realmente trocar com as pessoas que vão participar. Tendo isso em mente, eu tenho certeza que vocês vão ter momentos muito agradáveis e momentos até que vão surpreender vocês. Tamanha vai ser a energia e, às vezes, as sensações boas que eles vão causar em vocês. Então, façam, porque é algo que é muito bom, só traz benefícios, e benefícios não só para a gente, porque quando a gente começa a melhorar a nossa atmosfera vibracional em casa, a região nossa começa a melhorar também, porque a espiritualidade passa e olha lá para onde aquela casa tem um foco de luz.
pequenininho, mas tem ali, ó. Acho que é um ponto que a gente já tem de apoio. Então, a gente começa a fazer uma certa diferença nesse sentido. Então, façam, assumam realmente esse compromisso como algo bastante sério, porque a gente só tem a ganhar quando toma essa iniciativa de fazer o estudo, de realmente querer crescer, querer aprender, para se conhecer cada vez mais, para ser cada vez mais, se adiantar cada vez mais no caminho da evolução que a gente tem pela frente. Certo? Falei. Exatamente. Bom, então é isso, pessoal. Vamos aí nos atentar, né, à nossa aguinha fluidificada. Você que não pegou ainda, vai lá, pegue o seu copinho com água, sua garrafinha, né? Deixe aí ao lado e ao decorrer do programa, né, com certeza os espíritos vão aí fluidificar a sua aguinha e no final, depois da prece de encerramento, você pode então tomar. Então vamos dar início aqui ao nosso SEAC no lar, ao nosso Evangelho no lar. E o Paulo, então, eu peço para o Paulo fazer a prece de abertura, né? Daquela nossa listinha lá, os 4 itens. Então, o primeiro item, a prece de abertura. Vamos lá. Respirando, acalmando, fechando nossos olhos, para que a gente esqueça tudo que está ao redor, correria do dia, os assuntos que pediram a nossa atenção, agora vão ficar um pouquinho afastados, e a gente vai agora respirar fundo e procurar a imagem do mestre, que vai estar sentado sob uma árvore, ou no local que você quiser imaginar, que mais te agrade, te esperando a nós, para que a gente possa compartilhar com ele um pouco do conhecimento, do enorme conhecimento, do amor que ele tem por cada um de nós, transmitindo a sua inspiração através do texto que a gente vai ler, que veio cheio de amor, cheio de boas intenções, de boas vibrações, através do Manuel e do Chico, e que nos trazem mensagens que vão, com certeza, nos auxiliar, nos conhecermos, a entendermos melhor as coisas que acontecem na nossa vida, e a nos dar um ânimo novo, renovado, para que a gente continue firme na caminhada de autoconhecimento e de aprimoramento que a gente assumiu lá atrás, e que continua hoje firmes, no sentido de caminhar na direção da luz de Jesus, que nos chama ao crescimento. Tenhamos um bom estudo e que assim seja. E que assim seja, pessoal. Bom, então vamos fazer aí, né, o item 2 da nossa listinha, né, das nossas regrinhas, que é a leitura, então, do capítulo do livro Pão Nosso, capítulo 136, intitulado Conflito. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui, então, e daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho aqui, tá? Então, vamos lá, mais uma vez. 136, Conflito. Acho, então, esta lei em mim quando quero fazer o bem. O mal está comigo. E quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso está na carta de Paulo aos Romanos, né, capítulo 7, versículo 121. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontram grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas
desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Então essas daí são as palavras do Emmanuel, né? No capítulo 136 do livro Pão Nosso. E para, né, Paulo, para dar início aqui a esse, a esse estudo, né? Eu acho que a primeira palavra aqui que nos fica é exatamente o título, né? Conflito. Né? Conflito. Acho que é a palavra mais forte aí desse capítulo. E o que é esse conflito, né? O que ele quer, que eu entendo que o Emmanuel quer dizer sobre esse conflito? Não é o conflito que nós temos com outra pessoa, ou um conflito, sei lá, que a gente pode pensar que pode ser uma guerra, ou uma briga entre vizinhos, sei lá, qualquer tipo de conflito. Não é bem esse conflito. Eu entendo que é o conflito interno, né? O nosso conflito, o conflito pessoal, que muitas vezes a gente não presta atenção, né? A gente não toma conta que todos nós temos aí um grande conflito interno e acaba deixando isso passar, né? A gente acaba levando isso para o nosso dia a dia e acaba querendo aí arrumar alguns culpados ou arrumar um conflito com alguém por alguma coisa que uma pessoa falou e a gente não gostou. E, na verdade, eu acho que o Emmanuel ele nos chama a atenção para entendermos que esse conflito, na verdade, não é externo, é interno, né? Dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos. É isso aí mesmo. Inclusive, acho que já no versículo, eu fui ler o capítulo, até eu recomendo a vocês que leiam o capítulo, e acho que vai ser algumas vezes, porque ele é um pouquinho, eu senti uma dificuldade um pouquinho de tentar entender, mas insiste, e lê algumas vezes, vai falando em voz alta, que aos poucos vai vindo alguma percepção. E o que ele fala, realmente, no capítulo em si, ele fala muito desse conflito de Paulo, né? Da vontade que ele tem de fazer o bem, mas a dificuldade que ele tem quando ele vai pôr a mão na massa, quando ele vai realmente para o trabalho diário, de como ele faz o mal, né? E aí ele fala, né? Acho, então, esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que deu para entender é que ele tem no pensamento que ele vai praticar o bem, porque ele já teve um encontro com Jesus, ele já estava fazendo lá as pregações dele, as viagens dele, mas no dia a dia, às vezes ele acha que tinha um deslize, né? Porque ele ia com a intenção de fazer o bem, só que acontecia, as sensações ainda eram muito fortes. O sentimento começava a ser trabalhado, o sentimento já começava a falar com as pessoas, mas as sensações ainda tinham a preponderância sobre os sentimentos. E se a gente for pensar, a gente ainda é muito assim, né? Às vezes a gente começa a frequentar o centro, ou começa a realmente pegar firme no estudo, e começa a ler, e se aprofundar, e começa a fazer sentido algumas coisas, a gente fala, caramba, como é que eu não percebi isso antes? Como é que eu não vi isso antes? E começa a realmente querer mudar de postura. E a cabeça começa a ficar diferente. Só que quando a gente vai se colocar no trabalho, no dia a dia, ou no trabalho realmente nosso de sustento, na convivência com os familiares, com o cônjuge, ou com as pessoas do nosso círculo social, quantas vezes a gente se vê numa situação que a gente faz uma coisa e no segundo seguinte se arrepende, porque fala, caramba, mas não era isso que eu queria fazer. Por quê? Porque é exatamente esse conflito que o Jonatas falou, a gente tem esse conflito interno. E aí a gente pode, às vezes, falar, nossa, mas também fulano é um cri-cri, o ciclano também só sabe falar esse tipo de coisa. Ok, a gente até pode ter influências externas, mas a maneira como a gente reage é responsabilidade nossa. Exatamente. Único e exclusivamente nossa. Então, esse conflito começa por quê? Porque a gente já deu alguns passos na direção de um crescimento, de um amadurecimento, só que os hábitos antigos, eles são tão enraizados que eles vêm quando a gente nem quer. Se a gente não para pensar no que vai fazer,
o automático assume. Isso é natural, isso é da evolução, inclusive, desse corpo. A gente vai automatizando processos para que o cérebro não gaste energia pensando no que vai fazer. Foi assim que a gente chegou até onde chegou. Então, isso tem um lado útil. Só que acontece, conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai entendendo, vai estudando e vai adquirindo conhecimento, a gente vai entendendo que não pode deixar tudo esse automático. Na verdade, vai ser interessante quando a gente conseguir deixar esse lado bom, né, essas práticas mais elevadas, sim, no automático. Mas isso vai requerer uma senhora de uma luta. E aí que acho que entra esse conflito que o Emmanuel nos traz. É o conflito nosso conosco mesmo. O novo eu com o eu antigo. Você sabe, Paulo, que uma coisa que me fez pensar um pouquinho aqui, logo na primeira linha aqui, né, que o Emmanuel destaca aqui os discípulos sinceros do Evangelho, né, ainda eu gostaria de destacar os discípulos sinceros, né, então a primeira pergunta que a gente tem que fazer, será que nós somos mesmos esse discípulo sincero? Porque até o próprio discípulo sincero, né, ele já tem esses conflitos, tem essas dificuldades, será que nós já conseguimos alcançar a ser um discípulo sincero, né? Então, acho que é a primeira pergunta que fica aí, né? Não sei. A gente tem que refletir muito sobre isso, né? Será que eu já sou um discípulo sincero? E aí, logo em seguida aqui, né? Ele fala, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Ou seja, ele disse aqui quase sempre, né? Ou seja, quase sempre não é de vez em quando, é toda vez, né? Direto. Muitas vezes isso acontece. Então é quase sempre mesmo, né? A gente é defrontado aí pelas dificuldades nos testemunhos, né? Muitas vezes a gente acha que evoluiu, né, nos degraus aí da evolução espiritual, né, que a gente já se tornou algo um pouco melhor, e na primeira dificuldade que a gente tem, a gente já perde ali, né? Como ele diz aqui, né? Às vezes por uma simples palavra, né, por uma atitude ligeira, a gente acaba, opa, não é bem isso, né, que eu estava pensando, né? Não sou bem isso que eu estava pensando, né? Muitas vezes a gente aprende muito aí, a gente evolui muito o nosso intelecto, né? A gente está aqui estuda bastante, no nosso caso aqui o Espiritismo, estuda bastante, sabe muita coisa sobre Kardec, sobre, né, o Livro dos Espíritos, sobre as obras do Chico, como nós estamos aqui, mas muitas vezes a gente evolui só a parte intelectual. A gente acaba esquecendo da parte moral, né, da parte sentimental, que na verdade é a que mais importa, né? Que é a que mais importa para que a gente se torne aí esse verdadeiro discípulo sincero aí, né? Que o texto vem nos trazendo. Sim. Tem até uma historinha bem rápida para contar, que tinha no centro lá, tinha o palestrante, tinha a pessoa que toda semana ia assistir a palestra, né? E foram anos assim, a pessoa toda semana estava lá ouvindo o palestrante com aquela atenção, ele percebia que o palestrante percebia que a pessoa realmente estava bem conectada com ele. Passaram-se os anos, os dois desencarnaram, de repente o palestrante, quando desencarna, é socorrido por quem? Pela pessoa que estava na plateia, né? Só que o palestrante se viu numa situação assim, bem desconfortável, né? E a pessoa que ficava na plateia todo iluminado, né? Com aquelas vestes assim, que a gente imagina, túnica branca, toda assim, cercado de luz. E ele fala, caramba, mas o que aconteceu, né? Eu que falava sempre na palestra, isso e aquilo, e a pessoa que ouve... Eu falo, amigo, como é que você chegou do jeito que você está e eu chego aqui desse jeito? Ah, não sei. Eu fiquei assim, só fazendo aquilo que você falava. Então, isso que o Jonatas falou, realmente, a gente pode adquirir muito conhecimento, lendo, estudando, realmente adquirir muito conhecimento mesmo, mas se a gente não coloca esse conhecimento em prática, eu costumo falar que a gente não tem mais a experiência, e o que a gente precisa ter é a experiência. Exatamente. E isso é uma coisa que quando eu falo para vocês, estou falando para mim, porque é uma coisa que eu percebi, que era muito de estudar, mas Paulão, cadê a prática? Então eu falei, vamos começar a colocar isso em prática. E isso eu digo, não é só no campo de praticar o bem, trabalho voluntário ou de frequentar é em tudo, gente, em tudo. Porque a gente não é compartimentado. A gente separa, a gente
lógico, age de maneiras diferentes no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social, mas a gente tem que ser sempre a mesma pessoa. Então, o comportamento que eu tenho com os amigos, ele pode ser um pouco diferente do que eu tenho com familiar ou no trabalho, mas ele, em essência, ele tem que ser o mesmo. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. O que eu faço na minha vida, ele tem que ser em todos os setores dela. Então, se eu vou estudar um hobby, estuda esse hobby, mas pratica esse hobby. Então, se eu estou estudando espiritismo, estuda espiritismo, mas pratique o espiritismo no seu dia a dia. E se a gente parar para pensar, qualquer momento é uma oportunidade de prática desse espiritismo. Ele fala lá na primeira linha que os discípulos sinceros, eu acho que a gente poderia se categorizar no máximo como seguidores de Jesus, porque discípulos sinceros a gente tem chão para percorrer ainda. É isso aí mesmo que eu penso. Ele fala, a maneira de Paulo de Tarso encontra um grande conflito na própria natureza. Então, realmente, é lá no íntimo que a gente tem essa briga toda. Às vezes a gente tem muito conhecimento, mas quando vai colocar em prática, como a gente falou, dá tudo diferente. Por isso que é importante a gente estar sempre tentando colocar em prática. Mas eu nunca acerto. Não tem problema. Mudar a natureza é uma coisa que dá trabalho. Né? É o que eu falei, o hábito que a gente constrói, se a gente pegar numa vida, por exemplo, você vai levar anos para construir. Nós espíritas, a gente pode ampliar um pouquinho isso para milênios, séculos, encarnações. Põe o tempo que vocês quiserem. Dá para imaginar mais ou menos há quanto tempo a gente cultiva certos hábitos. Então dá para ter uma noção mais ou menos de que não vai ser em uma encarnação que a gente vai conseguir se elevar, se iluminar e crescer do tanto que a gente gosta. Vai dar trabalho, vai desanimar, vai ser dolorido. Porque se conhecer a fundo mesmo, costuma ser um pouco desconfortável para pegar leve. Porque às vezes tem uns momentos que realmente são doloridos, são dolorosos. Mas enquanto a gente não tem essa postura de se encarar no espelho, se olhar, sem se julgar, sem se culpar, sem ficar querendo apontar dedo, a gente não vai conseguir nem entender o que está errado. E aí esse conflito fica pior ainda. Exatamente. Tá? Então, assim, a gente fez um curso aí no SEAC, alguns anos atrás, e foi muito interessante porque ele deu um pouco esse conflito em nós que estávamos participando. No começo a gente ficou empolgadíssimo, a gente começou a ver um monte de coisa que fazia sentido, tudo. E aí foram passando os encontros, a gente começou a ficar meio assim, ressabiado, e começou a ficar um pouco incomodado. Eu achei que fosse coisa minha, né? E aí uma hora eu perguntei para mais pessoas e o pessoal estava com a mesma sensação. E era uma sensação de que, poxa, parece que eu estou vendo tanto de coisa que eu não faço. Então, quando o Paulo fala que lá no capítulo, se deem uma lida lá, também vai ter alguma coisa que passa por aí. Quanto mais a gente vai se conhecendo e entendendo as coisas que a gente faz, parece que a gente vai desanimando, porque a gente vai se vendo de uma maneira que a gente não se via. A gente não achou que estava tão feia a situação como começa a identificar. Mas faz parte. A situação não está feia. A situação não está, assim, desanimadora. Lógico, a gente não vai ficar feliz quando descobre algumas características que a gente não gosta, mas tem que encarar, tem que entender, tem que aceitar. Então, quando a gente começa a ir atrás desse conhecimento, começa a colocar esse conhecimento de volta lá para dentro, a gente vai começar a jogar luz lá dentro, e o que a gente vai começar a ver de uma maneira mais clara não vai nos agradar. Porque a gente vai ver o tanto de hábitos que a gente cultivou até hoje, que talvez tenham tido sua utilidade lá atrás, mas de uns tempos para cá eles começaram a perder um pouco sua utilidade. E como eu falei, a gente começa a olhar para outro rumo, outra direção. Você sabe, Paulo, que... desculpe te interromper, né? Mas isso que você estava falando sobre o curso, né, que vocês fizeram e no começo estava todo mundo animadinho e depois, né, a gente foi meio que caindo na ficha, falou, pô, tô conseguindo enxergar várias falhas, né, que eu cometo, né? E eu penso que isso daí é o ponto, né? Onde você começa ali a entender que, poxa, eu tô errado, né? Você começa a enxergar isso que você estava falando, esse seu interior, né? Essa necessidade de mudança, né? Aqui no capítulo ele fala, ó, a maioria, né, ali na quarta parte, a maioria experimenta sensações de vergonha e dor.
E eu acho que é mais ou menos isso que você falou, mas não é uma vergonha em público ou uma vergonha na frente de alguém. É uma vergonha interna, né? Uma Sim, vergonha sua com você mesmo, né? Uma dor sua com você mesmo, que você fala, poxa vida, né? Quanta coisa que eu poderia estar fazendo e estou deixando de fazer, né? Porque eu ainda sou muito inexperiente, né? Porque eu preciso praticar mais esse bem, né? Muitas vezes a gente se propõe aí a gente acha que sabemos tudo, né? Que a gente fica falando, ensinando as outras pessoas e na hora da gente provar mesmo a gente cai, né? A gente acaba caindo, né? A gente acaba entendendo que, poxa, opa, não é bem aí. E eu não acho isso ruim, não. É como você disse, né, Paulo? Por mais que isso pareça que é ruim, né? Parece que está nos prejudicando, mas não, eu acho que esse daí é o ponto de partida, né? Para a renovação interna, para resolver esse conflito interno que nós temos, né? É a hora que a gente passa vergonha com a nossa consciência. A gente fala, nossa, sim, que eu tô fazendo, né? Então, a hora que bate essa exato. vergonha, essa dor, é esse momento, esse é o ponto de partida. Opa, entendi que eu tô errado, né? No conflito interno. Então, acho que desculpa te interromper, mas acho que era Sim, só não, para complementar. eu ia dar continuidade exatamente nessa direção. Você foi exatamente no ponto. Realmente, a gente vai começar a ficar com essas sensações desconfortáveis, porque a gente vai realmente entender, coisas que a gente vem fazendo, e quando a gente acha que já melhorou, e em determinada situação a gente comete um erro, aquilo nos derruba. E eu posso falar para vocês que há bem pouco, a coisa de uma semana, eu caí numa dessa. E é algo que, assim, a parte da dor, infelizmente, está até agora. É, Então, quando a gente vem aqui falar, por isso que eu falo que tem que ter essa experiência. E foi algo que foi tão profundo que está me fazendo refletir durante todos esses dias. E é interessante o quê? Como quando a gente se coloca na postura do aprendiz, você deixa de ficar se lamentando, deixa de ficar baixando a cabeça. No primeiro momento, é lógico, aquilo te impacta, aquilo às vezes, dependendo da intensidade, vai derrubar você, mas você tem que levantar, tem que respirar fundo e tem que continuar seguindo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a procurar vídeos na internet, textos que falassem mais ou menos sobre aquilo que eu achava que eu tinha feito, sobre o erro que eu tinha cometido. E aí é que eu falo, quando a gente se coloca na posição do aprendiz, se coloca na posição de quem é associado, o auxílio vem. Isso não vai amenizar a dor, isso não vai fazer o erro desaparecer e não ter acontecido, não, ele vai ficar lá. A dor, talvez se a gente se distrai um pouco, ela aparece, depois ela vai embora, ela aparece, mas o fato da gente se colocar na posição de quem quer aprender para não cometer mais aquele erro, é exatamente esse ponto da mudança da nossa natureza. Porque como a gente resiste muito para mudar, às vezes a vida fala, bom, vou deixar dessa vez, acho que ele muda com esse que vai doer menos. é, Não mudou. Ah, vou deixar agora que esse vai ser um pouco mais intenso. Não mudou. E a vida fala assim, então, filhão, vai que você vai ter que aprender do teu jeito. E a gente vai e aprende do nosso jeito. Porque é isso que a gente está insistindo, em fazer do nosso jeito, sem prestar atenção, sem tomar cuidado, sem ficar atento. E é por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção no que a gente está vivendo nesse instante. Porque o único instante que a gente vive é esse, o agora. Aquele que eu errei já foi. O que vai acontecer depois disso, nem sei se vai acontecer, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, daqui a meia hora. Então a gente tem que estar inteiro aqui nesse instante. Ah, fiz uma bobagem, tá bom. Ai, fiquei muito chateado. Tá, você tem um tempo para ficar chateado. Passou, vai atrás de aprender como não errar de novo desse jeito. Se você errar de novo, mas de um jeito diferente, já é uma melhora. Porque pelo menos você não cometeu o mesmo erro. Mas tem que tentar ir atrás, tem que tentar ver por onde a gente não fazer de novo. Isso é mudar a nossa natureza. O que exatamente. acontece? Quando a gente põe no automático e age e erra, o que a gente fez? Agiu no instinto. O que a gente tem que fazer? Mudar essa natureza. Isso dá muito trabalho. Ô, É Paulo, dolorido, e é o, e, chato. e o texto segue aqui, né, cara? Ainda entrando aí nisso que você fala, né? Acontece uma coisa até pior, né? O texto segue aqui, ó. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos, né? E geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar a si mesmos
a causa indesejável de sintonia com o mal, né? É isso que você está falando agora, né? A gente tem que procurar entender que muitas vezes o erro está dentro da gente mesmo. Mas é isso que o texto fala que é muito comum, né? A gente atribuir ali alguma coisa que deu errado a uma influenciação, né? A uma obsessão de algum espírito ali que está nos obsediando, né? Ou de outras religiões até, pode falar que é o demônio, que é alguma coisa assim, né? Então nunca é culpa da gente, né? Sempre é culpa de alguma coisa que está nos influenciando, né? Isso é algo muito comum, né? Essa parte do texto eu achei de extrema importância, porque ele fala uma coisinha no final que é a chave para a gente ficar muito atento. Deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. Ou seja, eu posso realmente ter feito alguma coisa influenciado por um espírito lá que mal intencionado, mas essa ligação dele comigo, eu colaborei de alguma maneira. Porque ele não vai, nenhum espírito mal intencionado consegue ter influência sobre nós se a gente não tiver algo que nos conecte. E olha, a gente acho que tem muita entrada USB que dá para muito espírito se conectar. Então a gente tem muito trabalho para poder dar um upgrade nessas entradas e elas não aceitarem esse tipo de conexão. E esse trabalho é isso, é baseado em estudo, é baseado nessa prática. E a tal da renúncia que a gente sempre ouviu, eu sempre ouvi quando eu comecei a estudar espiritismo de renúncia, eu falava, gente, a gente vai ter que renunciar ao quê? Eu não vou ter carro, não vou ter casa, não vou ter isso aqui. Não é isso, é renúncia a nós mesmos. Porque quando a gente começa a prestar atenção em coisas assim, diárias, que é o que eu falo, não são grandes coisas que a gente começa mudando, são as pequenas. Como é que eu me alimento? Como é que é minha vida social? Eu bebo muito? Eu como muito? Eu durmo mal? Essas coisas estão muito ligadas à saciedade das sensações. Se eu começo a me policiar nesse sentido, eu já começo a fechar um monte de conexões que provavelmente estão escancaradas para quem quiser chegar, ligar o seu cabelo, ligar e ter influência comigo. Exatamente. Esse tipo de conduta começa também a mudar a minha natureza, porque a matéria é o que faz a ponte entre as sensações que o plano material nos dá e o que o espírito percebe. Então, se eu estou toda hora querendo satisfazer o que o corpo está pedindo, eu estou começando a ficar meio refém desse corpo. Então, eu vivo em função do corpo e não o contrário. É o corpo que tem que nos servir e não o contrário. O corpo serve para a gente ter as nossas experiências no plano material. Mas a gente tem que escolher que tipo de experiência. Então, quando eu começo a ter essa disciplina, eu começo já a fechar algumas portas que poderiam aí, ao invés de me ajudar a continuar mantendo aquele caminho equivocado. E isso já é também mudar minha natureza. É começar a entender. E quanto mais a gente lê, faz isso e vê sentido, mais a gente vai entendendo que realmente o caminho talvez seja por aí. Né? Então a gente começa a fazer trabalhar essa causa indesejável de sintonia. O Paulo disse aí sobre as nossas entradinhas USB aí, né? Que chega um espírito qualquer e se conecta, né? É bem isso mesmo que acontece, né, Paulo? Embora o espírito sozinho não vai nos influenciar a nada, ele não vai nos obrigar a fazer nada, né? Tudo parte de nós, mas nós deixamos essas portas abertas, né? Escancaradas muitas vezes, para que espíritos ali com más intenções só deem aquele toque final que faltava, né? Para a gente fazer alguma bobagem, não é? E aí o texto segue falando aqui o seguinte: é indubitável que ainda nos achamos em regiões muito distantes daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios, né? Ou seja, o que ele quer dizer aqui? É claro, né, que com o grau de evolução que nós ainda estamos, né, a gente ainda nos encontramos em uma região muito distante, né, de padrões vibratórios elevados, né? A gente ainda não estamos isentos de vibrações adversas e muitas vezes vibrações negativas, né? Por isso, aquele velho termo, né? Orar e vigiar, né? Nós temos que estar atentos o tempo todo, porque aqui nós ainda estamos num mundo aí de provas e expiações, né? Nós estamos o tempo todo sendo espiados, então nós temos que vigiar e muito, né? Temos que prestar atenção em cada detalhe que nós
em cada detalhe do nosso dia a dia, para ver se a gente não está deixando essas influenciações negativas chegarem, né, se aproximarem da gente, né? Verificar a observação de Paulo em nós próprios, né? É necessário, então, a gente olhar o que estamos fazendo, né? Ir de dentro para fora e não ao contrário, de fora para dentro. Sim. Inclusive, essa influência nem sempre ela vai ser algo que vai ser extremamente danoso para a gente. Né? E é o que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é um negócio, é algo tão pequenininho que a gente não dá importância. Mas esse pequenininho é aquela rachadurazinha que vai aumentando, ou outras forças que vêm junto com ela. Então, tem que sanar enquanto realmente é. E por isso essa necessidade de atenção constante não tem que ficar uma neurose, viu, gente? É uma atenção que a gente desenvolve todo dia, como se assim, quando a gente está dirigindo, a gente está prestando atenção em tudo que está fazendo. É esse tipo de atenção. Eu vou lavar uma louça, presta atenção no que você está fazendo, sabe? E realmente faça aquilo inteiro ali. Eu vou conversar com alguém, esteja inteiro ali. Porque a gente, às vezes, conversa com as pessoas meio que sem ouvir, escutando, mas sem ouvir. Então, é preciso. A gente ainda tem pouco disso. A gente ainda acaba querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Vamos prestar atenção naquilo que a gente está fazendo naquele instante. Porque é o que a gente, acho que, como eu falei, é o que a gente tem de presente. É isso que o instante que a gente está vivendo. Se lá na sala está de um jeito, lá na garagem está de outro, o trabalho está de outro, importa onde eu estou. Onde eu estou, eu posso fazer diferença, eu posso realmente mudar alguma coisa em mim e ao meu redor e na minha vida. Então, esse trabalho dessa sintonia realmente tem a ver com isso aí. A gente está inteiro naquilo que a gente está fazendo e prestando atenção, porque a gente começa a perceber detalhes que quando a gente passam batido junto também. Então, a gente tem que identificar essas coisas menores, né? E aí a gente vai realmente começar a fazer essas observações em nós próprios. A gente começa a identificar comportamentos, de repente a gente começa a cortar e começa a parar de ter alguns probleminhas que a gente vinha acontecendo. Que esses sim poderiam ser influências que a gente permitia que acontecesse e começa a fechar essas portas para não acontecer, né? E depois, dando continuidade, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Esse texto não dá refresco para a gente. Não né? dá, não. Ele tá do começo ao fim fritando a gente aqui, né? Mas é porque assim, como eu falei do curso, o que foi interessante notar? Passado aquele instante da gente ficar meio desanimado, onde o campo íntimo se tornou um campo de batalha, apesar da gente continuar aquela percepção de que a gente identificava muito do que a gente, às vezes até achava que fazia e não fazia, ou começou a entender que deveria fazer e ainda não fazia, não desanimava mais, ao contrário, ele nos estimulava a continuar. Então, quando a gente vence aquela resistência inicial de, poxa, mas só estou vendo coisa ruim, esse conhecimento não pode ser uma coisa boa. É mais ou menos o que o Paulo fala no capítulo. O mandamento, às vezes ele confundiu o mandamento com algo ruim, porque o mandamento mostrava o pecado que ele tinha. Aí é você tomar o que te mostra pelo que você faz. Ele só está te mostrando o que você faz, tem que ser uma análise tua para ver se aquilo é bom ou ruim, e se você continua fazendo ou não. E foi esse o conflito que ele viu nele. Ele via que ele fazia coisas que iam contra a lei, e ele queria fazer o bem, mas quando ele colocava no dia a dia, ele ainda tinha alguns deslizes. E é o que a gente faz todo dia, todos nós praticamente fazemos nesse planeta. Por quê? A planeta Terra, ele fala que a gente não vive num lugar que a gente está livre dessas influências. O planeta Terra ainda é um planeta de expiação e provas. Então, o clima vibracional aqui ainda é meio tenso. Ele ainda vai exigir essa tensão nossa para que a gente não se distrai e acaba escorregando. Porque, gente, se distrair, a gente vai escorregar. A gente vai voltar no hábito antigo. Então, tem que estar, atento. Tem que cultivar essa atenção para aquilo que a gente está fazendo naquele instante, da importância que aquilo pede. Às vezes a gente negligencia um pouco isso e acaba se arrependendo depois. Então, eu acho enquanto a gente... Oi.
Não, eu acho essa parte aqui interessante, o Paulo, porque ele, só lendo novamente aqui, enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença, né, ou na inquietação da teimosia, ou seja, enquanto a gente se mantém no gelo do orgulho ali, né, na dureza, às vezes a gente tem vergonha de certos sentimentos que a gente tem e a gente não Sim, quer mexer neles, né? Pô, eu tenho exato. vergonha, então vou ser orgulhoso e ponto final, não quero saber, não vou mexer naquilo ali Varrer para não. debaixo do tapete. Isso, joga lá para baixo do tapete, né? Tem vergonha, tem medo de mexer com aquele sentimento. E enquanto a gente continuar dessa forma, a gente não vai conseguir mudar, né? A gente não vai conseguir abrir, como o Paulo disse, esse campo íntimo aí para uma zona de batalha, pro bem, né? Pro bem maior. A gente não vai conseguir. Então a gente tem que amolecer por dentro, né? A gente tem que começar e veja, isso ninguém precisa ficar sabendo. Você vai ter esse conflito com você mesmo, né? É um conflito que você vai ter com você, com a sua alma, com o seu pensamento, não é? Então não tem por que a gente ficar com medo ou com vergonha disso, porque é algo necessário. A gente precisa ali abrir aquele baú daquele sentimento que a gente não quer mexer, né? Para que as coisas deem certo. E aí, Exato. eu me lembro aqui, né, daquilo que o Paulo, nosso companheiro aqui, o Paulo Barbosa, não o Paulo do texto, mas o Paulo mesmo, o Paulo Barbosa, falou no começo, né, do programa ali, né? Muitas vezes o problema não está no que a pessoa falou pra gente ou na atitude que ela teve com a gente, mas e sim da forma que a gente reage àquilo que veio pra gente, né? A pessoa pode sim ter tentado nos ofender, né, ou nos ofendido, mas entre ela nos ofender e tentar nos ofender, está aí essa reação, né? Essa reação que nós temos ao que as pessoas fazem com a gente. Então, isso diz muito sobre os espíritos obsessores, né? Qual que é a nossa reação quando um espírito obsessor chega perto da gente? A gente acolhe, aceita aquilo que ele está nos propondo? Então, não vamos falar de espírito obsessor também, vamos falar de um, sei lá, um colega de trabalho, quando ele nos ofende ali, né? Será que a gente está levando aquilo para dentro da gente? Será que a gente está aceitando? Então eu vejo que é isso daí, é nesse ponto que o Emmanuel quer chegar nesse estudo, né? Que antes da gente querer corrigir os defeitos das outras pessoas, né? Os erros das outras pessoas que têm conosco, a gente tem que tentar corrigir o nosso interior, o nosso sentimento. Por quê? Porque provavelmente, muito provavelmente, a hora que a gente conseguir corrigir isso daí, a hora que uma pessoa tentar nos ofender, simplesmente vai ficar só no tentar, né? Não vai conseguir, porque a gente não vai dar importância, e não só não dar importância, a gente vai compreender, né? Que aquela pessoa ainda não conseguiu chegar num grau de evolução um pouco maior, né? Não conseguiu dar ali uns passinhos no grau da evolução. Mas nós, a hora que realmente não nos ofendermos com certas coisas, né? De coração mesmo, de peito aberto, de sentimento, e se colocar no lugar de compreensão e não de orgulho, de raiva, de querer dar o troco, aí nós vamos falar, nossa, ó, agora eu acho que eu entendi, hein? Agora eu acho Sim, que consegui dar um passinho adiante ali. sem dúvida. E, na verdade, se a gente consegue ter essa postura que o Jonatas falou, a gente deve lembrar que até muito pouco tempo, pouquíssimo tempo atrás, a gente estava na mesma posição dela. É, Na posição de repente, ofender outras pessoas. Eu vou falar, eu ainda não saí dessa, infelizmente, gente. ah, mas eu também não, né? Porque, assim, é muito difícil. Eu falo, essa mudança, ela vai ser lenta. Por isso que eu falo, tem que passar esse ponto de resistência quando a gente começa a entender sobre a gente e começa a não gostar do que a gente está entendendo. É assim que acontece. O processo é esse. A gente vai começando a não gostar. A gente tem que tomar cuidado para não, de repente, também deixar esse não gostar crescer mais do que ele deve. Uhum. Porque defeito, gente, todo mundo tem. Eu tenho, o Jonatas tem, todo mundo tem. Então, cada um tem o seu. O importante é a gente encarar isso de frente, aceitar, porque aí é incrível como ele vai perder um terço do tamanho que ele tem. Você olha para o defeito, você fala, parece que é um negócio assim que você olha, você fala, onde acaba? Quando você aceita, você fala, eu já estou vendo o fim dele aí, ó. Então, aceita. É. Só que assim, aceita, mas não é simplesmente a gente pegar e identificar. É o que eu falo, estuda. Não está conseguindo resolver aquilo sozinho, procura ajuda. Procura o centro, procura a igreja, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, um terapeuta, o que for. É aquilo que eu falei.
se coloca na posição do aprendiz. O que eu preciso fazer para resolver isso? Eu não estou dando conta sozinho. Vai buscar informação e coloca ela em prática. Busca informação, coloca ela em prática. E se a gente está com aquela tensão que a gente falou lá atrás ligada, a gente vai começar a identificar com muito mais rapidez a hora de colocar ela em prática. E aí, aquela atitude que o Paulo fala que ele não consegue praticar, a gente vai começar a conseguir uma ou outra já conseguir colocar e acertar. Então, tem que ter vontade realmente de mudar, porque essa mudança vai ser lenta, vai exigir da gente, mas é por isso mesmo que ela é a mudança que a vida que a gente tem. Porque é esse o nosso princípio. O nosso aprimoramento vai passar por essa batalha que a gente vai ter conosco mesmo. A renúncia que eu tanto ouvi falar era essa, renúncia de nós mesmos, do que a gente fazia, porque a gente agora quer fazer. Da pessoa que a gente já tem agora, de repente, como modelo que eu quero ser, e a pessoa antiga fica brigando porque ela não quer sair daquela zona, porque ela tem medo. Mas quando ela começa a perceber que essa mudança está sendo boa, ela vai perdendo isso. Essa pessoa antiga vai começando a querer ir na direção da nova. É aquela historinha do menino que tinha uma bola de couro antiga, toda arrebentada, e não queria soltar, aí o dia que soltou, ela ganhou uma nova. Da pessoa que só estava esperando ela soltar, fica com a mão livre para dar a nova. Então, a gente tem, a renúncia é isso. É esses hábitos antigos que a gente já está começando a perceber que não trazem mais o que eu quero, eu tenho que deixá-los. E às vezes são difíceis de deixá-los. E Paulo... às vezes porque a gente não quer, às vezes porque a gente acha que não consegue, mas a gente pode. Esses hábitos antigos que você falou aí, cara, eu acho que aqui no texto aqui também fala um pouco sobre isso, né? Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se apesar da bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde séculos transcorridos. Ou seja, isso não é uma coisa que vem de hoje, pessoal, né? Isso o Emmanuel nos traz a lembrar que nós estamos aqui encarnados momentaneamente. A gente vive uma vida espiritual de séculos e séculos. Quantas reencarnações já passamos aqui e quantas mais iremos passar, né? Então, muitas vezes as dificuldades não vêm de hoje, desde o dia que a gente nasceu, né? Vem de outras encarnações, de vidas passadas, de séculos, né? De centenas aí de reencarnações de vidas passadas, né? E hoje nós estamos aqui, tanto eu, quanto o Paulo, quanto você que está nos assistindo, com a oportunidade de aprender, né? De tentar mudar, né? E aí ele continua o texto aqui, ó, indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Olha só, pessoal. Então aqui eu vejo que ele dá um pouquinho de... né? Porque o texto inteiro, como o Paulo disse, está só aqui na gente, né? Tá mandando ver na gente. E aqui ele fala um pouquinho, ó, a fim de que o progresso alcançado não se perca, ou seja, a gente já conseguiu progredir sim, né? Sim. Conseguimos progredir, já, né, deixamos muita maldade para trás, ainda temos muitas coisas para corrigir sim, mas já alcançamos um progresso, né? Então a gente tem que, hoje, trabalhar e se esforçar para que a gente não perca esse progresso, para que a gente não se perca novamente, não é? Então eu acho que é por aí. E aí ele encerra, né? O Senhor concede-nos a claridade de hoje para que esqueçamos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, rumo à luz imperecível. Aí no final ele realmente dá essa animada, né? Dizendo que a gente tem tudo hoje, esquece um pouco de ontem, porque é o que eu falei, o de ontem já aconteceu. O que a gente pode mudar é o daqui para frente. Então até ver como a providência é perfeita. Não adianta lembrar do de ontem, adianta o que você vai fazer daqui para frente. Depois você volta, aprende, compara com o que aconteceu ontem e vê quanto que melhorou. Mas caminha para frente, faz diferente, tenta acertar. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de ajuda e tenta acertar. Sempre. A gente ainda assim, como o Jonas falou, vai errar ainda? Vai, porque nós estamos aprendendo, mas a intenção aqui, no coração, no espírito, já mudou. E aí, as coisas acontecem de maneira diferente também. Chegamos naquele ponto, né, em que conseguimos aí abrir essa zona de batalha no nosso campo íntimo, né? E isso a princípio pode parecer ruim, mas na verdade é muito bom, né? Porque a gente está entendendo ali as dificuldades que temos, né, no comecinho. Sim. Pode ser que dói um pouco, mas é a oportunidade que temos aí então para renovação, né? Para que a gente aprenda ali agora enxergando as nossas dificuldades para que a gente consiga aprender e talvez evoluir aí pro
pro nível dos discípulos sinceros, que ainda continuam errando, né? Mas sabe? aí, né? Quem sabe a É gente isso chega lá aí. uma hora, né, Paulo? Eu acho que eu tenho que Oh, reencarnar mais umas vai par de vezes chegar. ainda Vai para dar chegar lá, trabalho, viu? mas a gente chega. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso SEAC no Lar, né? Do nosso estudo do Evangelho no Lar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram conosco, né? Que estudaram um pouquinho com a gente. A gente aprende muito, né? Estando aqui estudando e apresentando o que a gente estudou para vocês. Como o Paulo disse, né? Não pense que Paulo e eu somos pessoas extremamente evoluídas, porque não somos. Também temos grandes dificuldades, assim como todos vocês, né? A gente só está aqui passando um pouquinho do que a gente aprendeu e nada mais, né? A gente também vai sair É isso aí. daqui e vai aí tentar colocar em prática o que a gente aprendeu. Tentar, né, Paulo? Tentar colocar em prática o que a gente aprendeu hoje Não, aqui. É uma é batalha, como porque, como sempre, eu falei, semana passada eu mesmo já dei uma deslizada, gente. Então é isso aí né? mesmo. A importância desse estudo, não só do Evangelho, mas qualquer estudo que a gente faça com essa frequência, é essa: a gente está sempre colocando dentro da cabeça aquilo que a gente não pode esquecer. Então, por isso que é bom. Aí eu faço Evangelho já na quarta. Na terça-feira, faz leitura do Livro dos Espíritos. Faz leitura de outra coisa qualquer. Mas se você colocar durante a semana alguns dias que você vai sempre estar colocando para dentro a mensagem que você quer lembrar, fica muito mais fácil durante os outros dias aquilo ficar fresco na memória e a gente está atento para as oportunidades que a gente não pode deixar passar em branco ou distraído. A gente vai estar um pouco mais ligado, um pouco mais atento e aproveitando as oportunidades que a vida vai nos dando diariamente. Exatamente. Bom, então, pessoal, para fazer aí, né, como segue a nossa regrinha, para encerrar aí o nosso estudo de hoje, o Paulo vai fazer uma prece de encerramento, né? Uma prece aí rápida e a gente encerra então o estudo do Evangelho de hoje. Então, vamos lá. Então, agradecidos por essas reflexões tão animadoras. Alguns podem achar um pouco duras, mas necessárias para a nossa mudança, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Para que a gente veja um pouco mais além e olhe na direção de Jesus, um pouco mais acima, para que a gente veja de onde vem essa luz que ilumina nosso caminho. Que a gente sempre tenha ela na nossa visada e nunca perca o rumo, a direção do nosso caminhar em direção a ela, porque essa luz vem do mais alto, e essa luz é o amor de Deus, que enviou Jesus como um guia e que nos dá essa direção através da iluminação dos nossos olhos, das nossas mentes, dos nossos espíritos. Que a gente caminhe sempre, que a gente estude sempre, que trabalhe muito mais para que a gente possa aí se tornar discípulos de Jesus, desse trabalho maravilhoso de amor que ele nos trouxe. Que a gente fique em paz, seja sempre feita a vontade de Deus em nossas vidas, que assim seja. Um grande abraço a todos e a semana que vem estaremos de volta com mais um estudo do Evangelho no Lar, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.